que eles que estão vendo possa ser a primeira de muitas, né? Você já é espírita? Ai, graça. E nós aqui já somos de casa, meu nome é Hilda. Eu vou dar uns recadinhos da nossa casa, tá? Horário de atendimento na nossa casa, todas as terças e quintas, às 20 horas. Sextas, 14. Domingo, 2 horários, 9 e 10 e meia. As nossas palestras, com exceção de domingo às 9 e meia, todas as outras são às 9 todas as outras são gravadas. Então não deu tempo de chegar, por qualquer motivo, enfim, está precisando ouvir uma palavra, né, uma palestrinha nossa, é só entrar no nosso canal pelo Facebook e hoje também a gente tem o nosso canal no YouTube. É só colocar na Casa do Caminho que vamos ter todas as palestras nossas gravadas, tá? E aí pode ser em qualquer horário e o pessoal da live tem a mesma validade, tá? Passe, a fluidificação da água, inclusive, corre lá e pega a aguinha para a gente fazer a fluidificação mais tarde. Tem o mesmo valor, seja a hora que for, vocês também. Acabou a aguinha em casa, sintoniza lá e é a mesma coisa. Tá? Ao sábado nós temos a evangelização infantil, onde é apresentada às crianças, né, desde 2 anos, quem é Jesus. Eu, particularmente, acho que é o trabalho mais importante da casa. Que já pensou que ser humano maravilhoso que essa criança vai se tornar, né? A partir das 8h30, tiver sobrinho, filhos, agregado, filho do vizinho, é só trazer aqui que eles vão ser recebidos pelo pessoal que já vai estar preparado para apresentar Jesus, né? Desde já eu agradeço as doações que nós vamos recebendo. Como todos sabem, a nossa casa vive dessas doações. Através das doações, a gente, pelo Brasar, é revertido e a gente consegue pagar água, luz, aluguel, IPTU, enfim, né? Então, se não fosse vocês, a nossa casa não estaria aberta. E graças a vocês que a gente tem essa nossa casinha que nos apoia também, ok? Nós também atendemos algumas famílias com cestas básicas. Também, se quiserem contribuir com algum alimento, 1 quilo de alimento não perecível, nós também aceitamos, tá? Ou mesmo, se quiserem contribuir com dinheiro, a gente tem um número de FIIs aqui, que hoje em dia é tão fácil, né? Então, muito mais fácil, né? Eu, particularmente, não tenho como trazer uma cesta básica nas costas, né? Prefiro, muitas vezes, doar, né? Em espécie, né? Estávamos aqui falando dos cursos, né? Que tiveram início dia 25 de fevereiro, porém, até quarta-feira que vem, no final do mês, 31, né? 30 ou 31. Que daí já é dia 1º, mas ainda dá. Até o último dia desse mês, se tiverem pessoas que tiverem interesse, tiverem o interesse de conhecer, se aprofundar na doutrina, nós temos esse curso que já está iniciado, mas a nossa professora que deixa, tá? Então, não percam a oportunidade, que os nossos cursos eles levam cada módulo 1 ano e meio. Então, a gente só vai abrir o curso mesmo em 2027 agora. Tá bom? Então, é só pegar, a gente tem o número no nosso celular, tem no nosso site, tem no Facebook, tem no nosso folhetinho do Evangelho também. É só entrar no WhatsApp da casa, falar que tem interesse, deixar nome e telefone, que a professora entra em contato. Tá bom? Os nossos cursos são 100% online. Então, hoje em dia é muito fácil a gente terminar os cursos, porque na minha época, na nossa época, era tudo presencial. Imagina subir essa ladeira. Não era fácil, não. Mas, online é muito mais fácil, tá? Então, convido a todos que tiverem interesse, pessoal da live também, viu? Vocês estão inclusos nessa. Façam as inscrições, que vocês possam conhecer essa doutrina maravilhosa que nós que já conhecemos um pouquinho,
a gente percebe o quanto que ajuda muito nessa nossa jornada evolutiva aí. Ok? Evangelho no lar, acredito que todos o façam, né? Nós aqui, né? Se tiver alguém em casa que não esteja fazendo, ou aqui entre nós não souberem alguma coisa, nós estamos aqui de prontidão, ávidos por ensinar o que é o Evangelho no lar. Ai, mas o que é o Evangelho no lar? É a nossa proteção. A gente fecha fisicamente a nossa porta toda noite. Ninguém dorme aqui de porta aberta, né? Portão, ninguém dorme, né? E o Evangelho é a nossa chave espiritual. Muitas vezes nós estamos em situações de discórdia dentro da nossa família e a gente não entende o porquê. Todos somos irmãos, todos somos pai, mãe, eu cuido tão bem. Não tenho, meu marido vive enchendo, né? E a minha esposa também, eu não consigo, a gente não consegue entender o porquê de tantas desavenças. A gente não entende o animalzinho que vive doente, até os próprios filhos, muitas vezes, vivem aquele perrengue, né? Sempre com o narizinho escorrendo, chatinho, e a gente não entende muitas vezes o que acontece. Justamente é o quê? São os nossos irmãozinhos menos evoluídos que estão lá nos induzindo a brigar, muitas vezes com as suas energias, com as crianças que são mais sensíveis e acabam sendo, né, envolvidas nessa energia e fica doentinha, enfim. E quando a gente começa a fazer o Evangelho, eles não conseguem entrar. Olha que coisa. E aí, vamos dizer, nós ficamos por nossa conta. E aí, estudando uma vez por semana, 15 minutinhos, estudando o Evangelho, que pensamentos que a gente vai ter? Só pensamento bom, né? Pelo menos aqueles 15 minutos, né? E aquilo vai ficando na nossa mente durante a semana. E o mais interessante, com o tempo, esse irmãozinho ele vai poder entrar. Vai ser permitido. Por quê? Porque a família vai estar fortalecida e não vai se deixar levar a influência dele. E ele vai ficar ali, ele vai ouvir o Evangelho e também vai se melhorar. Olha que legal. E nossa casa, ela vira uma luz. Ela não só beneficia nós, a nosso lar, beneficia todos os nossos vizinhos. Olha que maravilha. Nós vamos nos tornar luz. Nós já somos luz, né? Nós vamos ser mais ainda florescentes. O Evangelho não. Então, por isso que a gente tem que dar tanta importância e ênfase no Evangelho no lar. Então, não perca a oportunidade. A gente tem folhetinho, a gente tem Evangelho para dar, para vender, para emprestar. A gente faz uma chamada de vídeo se não conseguir fazer. A gente ajuda fazendo uma chamada de vídeo até a pessoa começar. Tá bom? Então, esses são os recadinhos de hoje à noite. Nesse instante, então, pessoal da live, corre lá, pega a aguinha, não esqueçam. Nesse instante, eu convido vocês a fecharem os olhos e vamos agradecendo a Deus, primeiramente, por estarmos aqui reunidos em seu nome, por estarmos aqui ávidos de buscar um consolo, uma ajuda, um fortalecimento, que estamos aqui reunidos. Agradecemos aos nossos mentores individuais por terem nos incluídos. Agradecemos aos mentores dessa nossa casa, o doutor José Maurício, toda a sua equipe, que já estão aqui a postos, aqui derramando sobre cada um de nós, não só aqui, mas também nas casas de todos que estão assistindo os seus fluidos revitalizantes, e que possamos estar preparados para receber os ensinamentos que vão ser direcionados para nós e que possamos, acima de tudo, aplicá-los na nossa vida. Mais uma vez, obrigada a Deus, obrigada a Jesus, que assim seja, graças a Deus. E nesse instante, então, vamos envolver com muito amor a Rosane, que vai fazer a palestra de valores. Bom tratamento, pessoal. Vamos. Boa noite. Tá tudo bom? Muito feliz de estar todo mundo aqui. É muito gostoso ver vocês aqui na quinta-feira.
né? E hoje a nossa palestra ainda, nosso livrinho, não chegou nem na metade, ainda tem bastante lição para a gente aprender. Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo Chico e pelo Espírito Emmanuel. Então vamos lá, vamos estudar hoje a lição 71, que vai ser muito importante para nós hoje, né? Que a gente falou um pouquinho a respeito de, né? Dou conta, né? Então vamos lá. A lição é a 71, para testemunhar. E Jesus, está lá no capítulo, no apóstolo Lucas, capítulo 21, versículo 13, Jesus vem falar para a gente assim, um pedacinho lá. E vos acontecerá isto para testemunho. Para testemunhar. Né? Então vamos ver o que Emmanuel vem trazer para a gente. Naturalmente que o mestre não folgará de ver seus discípulos mergulhados no sofrimento. Considerando, porém, as necessidades extensas dos homens na terra, compreende o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. Então Jesus sempre vai estar próximo da gente. Pensa que ele gosta de ver a gente sofrer? Não gosta não. Mas ele entende que como nós estamos no planeta de provas e expiações e na evolução que a gente está, a gente precisa passar pelas nossas dificuldades, né? Pelo nosso aprendizado. Mas a gente sempre tem a certeza que ele está ali junto com a gente. Ele só não pode fazer pela gente. Senão é que nem a gente fala, né? Já criava todo mundo perfeito. Né? Que mérito. É a gente que tem que fazer a nossa caminhada, né? Mas ele está ali, perto da gente. A pedagogia moderna está repleta de esforços seletivos, de concursos de capacidade, de testes da inteligência. O Evangelho oferece situações semelhantes. A gente, para conquistar as coisas aqui, a gente tem que correr atrás, entende? Tem que estudar, tem que construir a nossa vida. A gente se esforça. Muitas vezes a gente não tem tempo nem para dormir direito porque a gente está estudando. Mas ali a gente está se esforçando. Por quê? A gente está investindo no nosso futuro. Na nossa melhora. Na nossa evolução materialmente falando. O Evangelho não é diferente. A gente tem que se esforçar para a gente se melhorar. Né? A tão chamada reforma íntima. A gente tem que trabalhar isso dentro da gente. É a mesma coisa, vai depender do quê? Do nosso esforço. E a gente percebe que a gente encontra ou a gente coloca empecilhos. Porque a gente trabalhar materialmente falando no nosso futuro, a gente consegue. A gente se esforça, a gente vai. Por quê? Porque a gente vai ter um rendimento financeiro. Trabalhar na nossa evolução espiritual, a gente não vai ter um rendimento financeiro. Mas sim, melhorar, né? Fortalecer as nossas virtudes, né? Com os nossos defeitos meio assim, transformando eles. Porque os nossos defeitos, eles são necessários. Senão a gente não acorda. Só que é necessário para quê? Para a gente se melhorar. Então, nessa caminhada que a gente tem espiritual, não é diferente do esforço que a gente tem na Terra. Só que o esforço que a gente faz materialmente, a gente não reclama. Agora, a nossa mudança espiritual, nossa melhora espiritual, a gente reclama. Aí eu vou levar desaforo para casa? Vai. Quantos desaforos, quantos sapos você não engoliu para ter uma formação? Mas tudo bem, né? Então a gente coloca os nossos empecilhos. Então, vamos lá. O amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria à espera de padecimentos. Não tem que ser assim. Ah, Deus falou que eu tenho que ser assim, então eu vou, né? Vai continuar sendo assim, não. Tem que sofrer, então eu vou sofrer. E esperar, né? Não é. Não pode, não deve ser assim. Entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho num plano como a Terra, deve contar com dificuldades de toda sorte.
As mesmas dificuldades que a gente tem na nossa vida material, a gente vai ter na caminhada que a gente vai fazer para se melhorar espiritualmente falando. A gente está no planeta de provas e expiações, a gente não veio passar férias. A gente veio trabalhar. A gente veio se esforçar. Entendeu? A gente vai encontrar obstáculos na frente? Vai, e muitos. Muito mais do que na nossa vida material. Muito mais. Já vai começar falar, ixi, já virou, só falta o lencinho na cabeça, o véuzinho na cabeça para virar filha de Maria. Entendeu? Isso tem mesmo. Então a gente tem que, qual é a minha escolha? Que a dificuldade, ela existe. O planeta está se transformando agora, quer dizer, começou não, já está quase nos finalmente para passar para o planeta de regeneração, que vai ser um pouquinho melhor que esse. Mas nós, se a gente tiver um merecimento, espero que nos encontremos num planeta Terra regenerado, a gente vai ter outras tarefas para cumprir. Porque qual é o nosso objetivo? É a perfeição. Então, nós estamos no segundo degrauzinho. Provas e expiações. A gente está indo para o terceiro. Tem mais 2 na frente aí. Para a gente chegar no mundo perfeito. Nos mundos felizes. Então, as dificuldades que a gente tem hoje vai ser diferente do planeta de regeneração. Mas vamos encontrar dificuldades. Porque a gente tem que aprender, não tem? Então, a gente vai indo. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele espera o nosso momento. Ele não impõe, Ele espera o nosso momento. Então, quantas reencarnações a gente vai ter? Sei não, depende só da gente. O objetivo está lá. Esse negócio que a gente tem que parar e falar, na próxima encarnação eu faço. Não, pode ser pior. Tudo pode piorar. Pode ser mais difícil. A gente se encontrar numa situação mais difícil do que a gente se encontra hoje. Porque a gente vai ter que aprender. E não é Deus que fala, você vai agora, você vai ter... Não, é a gente que escolhe. É a gente que escolhe. Então a gente está no lugar certo, na hora certa. A gente que escolheu. O que a gente precisava para a gente evoluir. E numa próxima, se a gente não acertar nessa, numa próxima a gente vai pedir uma prova mais difícil ainda. Para ver se eu aprendo. Então vamos lá. Para os gozos falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. Aí ele fala um pouquinho mais lá. Como invocar o Salvador para a continuidade de fantasias? Quando chamados para Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, sem esquecermos que o serviço começa em nós mesmos. As facilidades aqui do mundo material, fácil. Tem um monte de gente extremamente inteligente que consegue, arrebanhar, um monte de pessoas. Pessoa extremamente inteligente, mas o lado moral dela ainda não. Por isso que ele fala aqui dos enganos, condutores enganados. Eles estão nessa situação, é o que eles vão passar para as pessoas. E a gente se apega muito às coisas materiais porque a gente vive no mundo material. Então a gente tem que... Qual é a escolha que eu quero? E quando Jesus chama a gente para essa responsabilidade, a gente já está preparado para isso. E Ele vai continuar trabalhando para nos preparar cada vez mais. Então, o propósito é a gente sempre trabalhar para Jesus. Não importa onde. Só na casa espírita? Não. Qualquer lugar, no meu trabalho. Na escola que eu estudo. Sabe? No meu lar. Na igreja.
Ah, eu sou católica. Lá na igreja. Ser o melhor trabalhador de Jesus dentro da onde você está. Não é dentro da casa espírita. Aqui a gente tem um entendimento melhor das coisas. A gente fala as claras, né? Que nem põe medo. Não medo isso, vai chamar a nossa responsabilidade. As outras religiões não são assim. Então, o entendimento a gente tem aqui. Então, adquira o entendimento, saiba o que você tem que fazer para se tornar uma pessoa melhor e vai trabalhar onde você se sente melhor. Ah, eu vou trabalhar na minha comunidade, eu sou lá da igreja, lá do meu bairro, vou trabalhar lá. Legal, seja o melhor trabalhador de Jesus. Entendeu? E se referindo a uma religião. Mas seja um trabalhador de Jesus dentro do teu lar. Dentro do seu trabalho. Porque não é fácil. Né? Não é fácil. Às vezes a gente aguenta tanta coisa no nosso trabalho, porque é onde traz o nosso sustento material, mas a gente não aguenta muito dentro de uma religião, não. Ai, fui lá, não gostei. Ah, não fui bem atendida, não volto mais. Você é muitas vezes magoada, né? No seu trabalho, mas você tá lá batendo cartão todo dia. Hoje não vai mais cartão, não é aquela chance. Esquece. Bobagem. Falei bobagem. Entendeu? Então, assim, você vai, não vai? Então, persista. É pro teu bem, não é pro bem de outra pessoa, é o seu bem. Existem muitos homens de valor cultural que se constituíram em mentores dos que desejam mentirosos regalos no plano físico. Que é o que eu falei. Se dizem mentores, eles se colocam mentores. E eles acham que eles sabem tudo e eles têm condições de orientar. O único mestre que a gente tem aqui, que a gente teve aqui na Terra, foi Jesus. E ninguém mais é mestre. Só Jesus. Né? Em matéria de tudo, que Jesus sabia de tudo. Ele era médico, ele era professor, ele tudo. Então, o único mestre que a gente teve foi ele. A gente faz, que nem tem, as profissões têm o mestrado. Você faz o mestrado naquela profissão. Jesus era mestre em tudo. Então, o único mestre que a gente tem é Jesus. Né? Então, a gente precisa começar a prestar atenção nisso. A gente se conhecer melhor o que a gente, né, a doutrina que eu tô seguindo, a religião que eu estou seguindo. Por quê? Porque eu preciso saber. Quando a gente se encontra em algum momento que a gente não sabe o que fazer, qual é a primeira coisa que a gente fala? O que Jesus faria? Né? E muitas vezes a gente fala assim, mas é tão difícil. A vida de Chico foi fácil. Quem conhece a história de Chico Xavier, foi fácil. A gente não passa 1/100º do que ele passou. E eu estou sendo otimista. A gente não passou 1/100º do que ele passa. Do que ele passou. Isso desde lá, desde pequenininho. Não é depois de adulto, não. Desde pequeno. E sempre ali, firme. Porque ele tinha contato com o plano espiritual desde os 5 anos de idade. E a mãe dele tinha contato com ele. Tenha paciência. Imagina com uma criança, você fala. Tenha paciência. Tenha calma. E ele chegou ali firme, ele não desviou do caminho. A gente não tem dificuldade nenhuma. Hoje, dificuldade nenhuma. Em relação ao que ele tem, em relação a uma criança de 5 anos que já começa a sofrer. Né? Então a gente tem que perseverar. É importante para a gente, para mim. Consequentemente, quem está à minha volta também vai se beneficiar disso. Né? No Evangelho, porém, não acontece assim. Quando o mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que chore em desalento ou repouse em santificação ociosa. Mas não é para comer, não é para chorar, não é para, ai meu Deus, o que vai ser de mim? Ah, não.
Né? Não. Ou senão, já sei tudo, agora eu estou bom. Sou ali com Jesus e fico lá. Só rezando dentro da minha casa. Tudo bem, ajuda. Pelo menos rezando, né? Mas faça alguma coisa. Vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar, porque eu preciso nem melhorar. Se ele está tocando o nosso coração que a gente precisa fazer alguma coisa, é porque a gente já pode. A gente já tem condição. E a gente vai se preparar cada vez mais. Né? Que nem até a gente comentou aqui no começo. Vai começar aonde? Receber as pessoas quando chegam. Você está trabalhando para Jesus. Tudo que você faz dentro de uma casa, pelo menos aqui falando da nossa doutrina, tudo que você faz tem curso para aquilo. Você não vai ser jogado lá. Faz aí. Não. A gente tem curso para a gente poder aprender. Para quê? Para a gente fazer melhor. E começa onde esse esforço? Dentro do nosso lar. Começa já a nossa mudança, né? A nossa reforma. A maneira que eu trato as pessoas que estão ali. A família que eu escolhi. Não vem falar que não, porque é verdade. Nós escolhemos. Está escrito lá, ó. Vai estar com a letrinha desse tamanho. Eu não li. Sinto muito. Mas está escrito lá. A família que a gente escolheu. Então, eu tenho que começar a trabalhar onde? Dentro da família que eu escolhi. Né? Já começar essa mudança, já começar o nosso trabalho. Não é trabalho de carpinar, não. É o trabalho aqui, ó. Dentro da gente. A nossa mudança, a nossa melhora. E a melhor maneira da gente aprender, meu filho, é a gente se doar ao nosso próximo. E aí a gente vai começar isso aonde? Dentro de casa. Que não, é que nem eu costumo falar. No seu trabalho é fácil. Você fica quanto tempo lá? Fácil. Rapidinho. Agora, na tua casa não, né? É de segunda a segunda, 365 dias no ano. Você está ali. Teu trabalho, às vezes, você até muda de um trabalho para o outro. Né? Muda de horário no trabalho. Lá na tua casa não, é ali. Então é ali que a gente começa o nosso trabalho. E a gente já conhece, né, a vida de Jesus. O que está precisando fazer? A gente praticar no nosso dia a dia. Exercitar isso, né, que é importante. Daí vem aqui. Se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te considera digno de testemunho. Ele confia que você consiga fazer. Por que você não? Se ele te chamou, ele sabe que você é capaz. Vai ser devagarinho. Devagarinho. Você vai se preparando, vai se melhorando. Então, esse testemunho que ele pede para a gente dar, você já está sabendo. E aí, trabalhou aqui? Já está fazendo? Dentro da sua casa? Nossa primeira escola é o nosso lar. Primeira escola. Primeira sociedade que a gente vive é o nosso lar. O lar da onde a gente veio é o primeiro. Depois o lar que a gente constrói. É a nossa segunda sociedade, é a nossa segunda escola. Então, que a gente consiga realmente fazer. Estou pronta para fazer. Qual é o problema? Tem que me preparar melhor? Se prepare, mas já dá para começar. Já dá para a gente dar os primeiros passos. E isso é muito importante. Para a gente mesmo. Quem já tem esse contato, que nem a gente fala do Evangelho, quem já faz o Evangelho em casa já viu a diferença. Já viu, do antes de começar a fazer o Evangelho no lar e depois que começou. Já dá para perceber essa diferença. E a mesma coisa a gente estudando para o nosso melhoramento, para o nosso aprendizado. Para que a gente se torne cada vez melhor trabalhador de Jesus, cada vez mais. Quando eu aprendo um pouquinho, eu vou me melhorar um pouquinho, eu vou trabalhar para Ele. Vou trabalhar para Ele onde? Dentro do meu lar, ser a melhor,
né? Que nem no nosso caso, né? A melhor mãe, melhor esposa, né? Dar uma orientação lá no meu trabalho, ser o melhor profissional dentro daquilo que eu faço. Contribuir mais para aquela engrenagem, né? Rodar melhor. Então, tudo vai na tua vida, vai melhorando com a sua mudança interior. E é trabalho de cada um, gente. Ninguém pode fazer pelo outro, não. Eu não posso obrigar ninguém a fazer nada. Eu não mudo ninguém. Eu só consigo me mudar. Só. E é isso que a gente tem que fazer. Né? Para testemunhar. Olha lá. Ele fala aqui que ele pega essa parte aqui de Lucas. Se vocês tiverem a Bíblia em casa, vai lá. Capítulo 21 inteiro, vai lendo. É muito legal. Tá bom, meus amores? Obrigado. Fica aí a sementinha e vamos trabalhar. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Beijo, pessoal da live também. E agora eu vou continuar aqui falando, tá? Vocês ainda vão continuar me ouvindo. Tá bom? Então agora eu vou pedir ajuda de... O pessoal da live, vai lá pegar, pelo amor de Deus, a aguinha, não esquece. Tá bom? Nesse instante, então, vamos envolver em muito amor a Adriana, que vai direcionar nas nossas vibrações na noite de hoje a fluidificação das nossas áreas. Nossos corações abertos, nosso pensamento no Cristo. Vamos vibrar para o nosso planeta Terra, fraternidade, paz, nos lugares onde estiver turbulento, amor, onde o ódio estiver aceso, que o amor vá lá e apague, luz para aqueles que se encontram na escuridão. Vivemos amparo para todos os seres humanos, mas cada um tem suas necessidades e Deus conhece todas elas. Vivemos para que todos nós tenhamos a nossa fé cada vez mais forte, fé raciocinada, que a gente acredite que sim, que a gente nunca está só, que Deus está sempre nos acompanhando, sabendo que a nossa capacidade de evolução é imensa. Vivemos a todos os lares, para que nesses lares seja sempre falado em Jesus. Aqueles que ainda não o conhecem, que tenham a oportunidade de conhecer e se melhorar. Vivemos por todas as classes de orações, mantendo sempre o respeito. Pois Jesus é um só, não se importa como se chega a Ele. Vivemos por essa casa que nos acolhe, nos ampara e tanto nos ensina. Pedimos nesse momento permissão para vibrar por nós mesmos, para que a gente tenha a humildade de saber que a gente está só começando a nossa caminhada, mas que a gente está aberto para aprendizado e para a nossa melhoria. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E nesse momento eu peço que a Fraternidade de Maria, junto com o Dr. Bezerra de Menezes, coloque nas águas, aqui nesse local, nas águas do pessoal que está assistindo a nossa live, da própria casa, todo o remédio necessário para atender as dores físicas, as dores psíquicas, que todo o seu ser seja imantado de luz, com o remédio que se faz necessário para cada um. Jesus abençoe a todos, que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus. E nesse instante, vamos envolver o rito amor ainda, que se for de nosso merecimento, possa estar trazendo a palavra do mentor e também fazendo o passe coletivo. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja presente no coração de todos vocês, meus queridos irmãos. Sim, sim.
venho vos falar que não se preocupem, tenham fé, acreditem em todos os ensinamentos que cada um recebe, seja de que forma for. Nós vemos muitas situações que estão ocorrendo nesse planeta. Mas, como já está nas Escrituras, não cai uma só folha sem a permissão do Pai. Por isso, meus irmãos, não se perturbem. Não fiquem ocupando a mente de vocês com preocupações desnecessárias. Utilizem os ensinamentos do Mestre e nunca temeu, nem na sua berradeira. Não temam, meus irmãos. Tudo se faz necessário e tudo é permitido pelo Pai amado. Tudo que vocês passam particularmente é necessário. Mas quando confiarem, quando colocarem o Pai à frente, os problemas se tornam mais fáceis de serem resolvidos. Trago-vos a certeza de que jamais o Pai abandona nenhum de seus filhos. A cada um que está, o Pai ampara, ama indistintamente. E rogo a Jesus que ajudem que vocês nunca se esqueçam disso, meus queridos irmãos. A vida não é fácil, mas é necessário as situações que estão passando. Por isso, acreditem e, acima de tudo, confiem que tudo está certo e que jamais o Pai dará uma cruz que vocês não possam carregar. E nesse instante, rogo a todos os amigos espirituais, a todos os mentores individuais, a todas as fraternidades que possam envolvê-los em uma esfera de coragem, de amor, de muita, muita luz. Que vocês se coloquem dentro dessa esfera, que possa ser um escudo protetor contra qualquer pensamento ruim. Que o Divino Mestre fortaleça a cada coração que aqui está presente ou em suas casas. Que Jesus acompanhe, guarde, proteja e abençoe cada um de vocês, meus queridos irmãos. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Graças a Deus. Nesse instante, vamos se envolver em muito amor aí de alma, que vai fazer a nossa prece de encerramento. Desta forma, desta maneira, agradecidos a Deus e a Jesus, no plano espiritual, pela oportunidade de aqui estarmos, de termos este lugar que nos acolhe, nos recebe, onde trazemos nossas dores, nossos agradecimentos, nossos pedidos,
E mais uma vez, os nossos agradecimentos, porque temos também muito a agradecer. Assim, vamos agradecer a Deus por aqui estarmos mais uma noite, após recebermos esta palestra que nos orienta, este passe que nos revitaliza para mais uma semana, juntamente com a fluidificação de nossas águas, aqui e em casa. Agradecemos a oportunidade que Deus nos dá, agradecemos o amparo, o amor que recebemos do Mestre Jesus, de nossa Mãe Maria, do plano espiritual, mentor individual de cada um, e de Deus, nosso Criador de misericórdia. Agradecemos a oportunidade por aqui estarmos. Agradecemos por esta casa e o plano espiritual que nos deu a oportunidade de chegarmos até aqui no dia de hoje, pois muitos quiseram e não conseguiram, mas estão também sendo amparados. Agradecemos a noite de hoje, agradecemos o dia que passamos, a oportunidade do melhoramento que tivemos hoje no decorrer do dia. E já vamos também, neste agradecimento, aproveitarmos para pedir que sejamos protegidos, que tenhamos discernimento e sabedoria para lidarmos com a semana que vem chegando, amparados pelo plano espiritual, amparados pelo mentor de cada um individualmente. Que possamos retornar aos nossos lares, às nossas casas, com o coração cheio de amor, com o coração cheio de luz amarela vibrante, e iluminarmos aqueles que nos aguardam, iluminarmos a nossa casa, aos nossos vizinhos, iluminarmos o nosso cantinho, aqueles que moram sós, que levem essa iluminação de alegria dentro de si para a semana que chega. Aqueles que moram acompanhados, que levem esta luz de harmonia a todos que estão os aguardando. E assim agradecemos pela noite, pelo dia que chega ao fim, pela noite de restauração, de sono que iremos receber. E aguardamos até a próxima quinta-feira, envolvidos neste amor de Jesus e de Deus, nosso Mestre Criador. Que assim seja, graças a Deus. Que boa noite a todos. Graças a Deus.